Uma boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Vadinho, tudo bom? Ider, Paulo, Ione, tudo bom? Silvia, oi, Átila, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live, todos nós, todos nos preparando para esse momento que é o retorno. Daqui uns dias tudo isso vai passar, nós vamos estar nas nossas escolas com os nossos alunos e vai ser muito bacana, vai ser muito legal encontrar todo mundo novamente. Vai ser muito bom, tá bom? A live de hoje nós vamos falar sobre o administrativo. Eu optei pela palavra administrativo porque se eu tivesse colocado na live operacional, pode ser que ocorresse uma confusão com a operação pedagógica. E eu quero justamente deixar bem essa diferença bem marcada, que é justamente, hoje nós vamos falar do administrativo, das pessoas que cuidam da operação. Então, gente, o administrativo é o operacional, é a turma que faz a escola funcionar. É dessas pessoas que hoje nós vamos tratar e vamos conversar do planejamento desse pessoal, tá bem? Boa noite, Cris, tudo bom? 2 lives num dia não é fácil, hein, Cris? Tá? Oi, Maria Guiar, tudo bom? Eu vou só dar uma retomada rapidinha. Hoje é nossa terceira live, né? Nós já fizemos 2. E assim, oi, Kelly. E assim, na primeira live, nós tratamos do mantenedor, né? Da pessoa que tem essa visão macro da instituição. Nós estamos falando de um mantenedor, de um diretor, que é um estratégico, tá? Agora, mais do que nunca, nós precisamos de um mantenedor, nós precisamos de um líder que seja estratégico, tá? Por isso, o mantenedor é a pessoa que pensa na estratégia. É a pessoa que vai desenvolver as estratégias da instituição, né? Vai definir os objetivos da escola, né? Para que a escola toda tenha direcionamento, para que todas as pessoas da instituição tenham um norte. Esse é o principal pensamento do mantenedor, tá, gente? Pensar estrategicamente e, num segundo momento, pensar nos objetivos estratégicos da instituição. Então, esse mantenedor é a pessoa que realiza a gestão macro da empresa e tem, em torno da sua gestão, ele tem os seus coordenadores, ele tem os seus assessores diretos. Tá ok? Então, é fundamental para o mantenedor essa gestão. O mantenedor também tem uma função, gente, que às vezes os mantenedores eles não gostam muito, mas ela é necessária. O mantenedor precisa conhecer outras escolas. Necessariamente, eu não preciso conhecer as escolas. As pessoas me falam assim, mas eu vou no meu concorrente, eu vou conhecer meu concorrente. Não, eu não vou conhecer meu concorrente. Mas a gente tem uma quantidade imensa de escolas no Brasil, principalmente no estado de São Paulo e assim por diante, que é importante a gente conhecer, é importante eu conhecer outras experiências. E, por fim, é o mantenedor, é o diretor que mantém a unidade da filosofia da escola. A minha escola tem que ter uma filosofia, a minha escola tem que ter uma identidade, e é o mantenedor que faz esse trabalho. Depois nós falamos do financeiro, do gestor financeiro, tá bom?
O gestor financeiro, ele organiza o orçamento anual da escola. Por que tem que organizar o orçamento anual? Para poder cumprir justamente os objetivos estabelecidos pelo mantenedor, pela direção geral. Tá? É essencial esse orçamento anual. Conheço uma quantidade imensa de escolas que não fazem o seu planejamento financeiro anual. É estratégico. Se eu não faço esse orçamento anual, eu sempre terei dificuldade para cumprir os objetivos estratégicos traçados pela alta gestão. Segundo, a gestão financeira faz a maximização dos recursos. Ora, se ele faz um planejamento anual para atender os objetivos determinados pelo mantenedor, ele necessita ter total controle do financeiro, do remanejamento financeiro e de fazer essa maximização de recurso para que a escola sempre tenha recursos disponíveis para fazer tudo que está no plano estratégico da instituição. O gestor financeiro, ele participa de todos os planejamentos. Ele participa do planejamento pedagógico, ele participa do planejamento junto com o mantenedor da instituição, ele participa do administrativo, ele participa do planejamento de marketing, porque é justamente esse gestor financeiro que tem por fim que manter, garantir os recursos para todos os planejamentos. Então, no planejamento que ele participa dos outros setores, ele já vai analisando junto com os coordenadores, porque pode ser que uma ideia proposta dentro de um planejamento esteja fora da capacidade financeira da instituição. Tá? Controla o orçamento anual e realiza remanejamentos. Eu vejo muitas escolas que dão desconto, né? Eu faço o meu planejamento anual e vou lá e dou uns descontos. Eu preciso pegar esse desconto que eu dei, essa renúncia financeira que eu fiz, eu preciso ir lá no orçamento, diminuir da minha receita e fazer o remanejamento financeiro para as coisas darem certo. Por isso que no final do ano, muitas vezes, não sobra dinheiro na escola. Eu tenho que fazer esse remanejamento com alto nível de assertividade. Por isso que todos os dias o gestor financeiro, ele acompanha, ele mede o seu plano financeiro. Tá? Controla a inadimplência. A inadimplência, gente, existe as médias financeiras do Estado, o Ciesp passa muito isso para a gente, né? De ficar entre 3% e 5%, não escapar muito desse nível, não. Porque na medida, gente, que eu extrapolo o meu financeiro, que faltam recursos no meu financeiro, eu desestruturo todos os planejamentos da minha instituição. Oi, Lelê, tudo bom? Então, é fundamental o controle da inadimplência, tá ok? A inadimplência, ela diminui o valor da minha receita. Realiza negociações nas aquisições de material. Pouquíssimas escolas têm setor de compra. Pessoal, semana passada falei isso, vou repetir de novo, tá bom? É fundamental uma escola, por menor que ela seja, ter as compras centralizadas. Por uma escola que compra 100 mil reais por ano, faz negociações de 100 mil reais por ano, 10% de economia, né, nós estamos falando de 10 mil reais. Você imagina para escolas que fazem compras de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. As compras precisam ser centralizadas. Compete ao financeiro as negociações. Tá? Então, e organiza indicadores para tomadas de decisão da alta gestão.
Nós vivemos esse momento atípico que nós estamos vivendo agora. Muitas escolas não conseguem tomar decisão ou estão tomando decisões equivocadas justamente porque não tem indicadores financeiros. Então ela toma, as pessoas estão tomando decisão com base na sua experiência. Só a experiência, gente, não basta. Tá ok? E por isso algumas escolas estão tendo problema. Então teve escola que deu 30%, 50% de desconto e não tem essa reserva. Não tem. Tá bom? Então, gente, ó, mantenedor e financeiro, passei rapidinho aqui pelas funções deles, tá bom? E agora nós vamos entrar no setor administrativo, ou melhor dizendo, no setor operacional, que é o setor que garante, se o financeiro é o setor que patrocina todos os planejamentos, todas as ações da instituição, o setor operacional é o setor que garante a operação. Né? Eu funciono direitinho, eu funciono maravilhosamente bem, justamente por quê? Porque a minha instituição, ela tem um setor operacional que funciona em alto nível, tá bom? O setor administrativo, o setor operacional, tem uma questão que é super interessante. O setor operacional, eu vou falar operacional porque agora já expliquei, fica mais fácil. O setor operacional é o setor invisível da escola. Invisível de invisível mesmo, tá, gente? Porque, assim, é super interessante. Quando eu chego nas escolas, um dos primeiros trabalhos que a gente faz nas escolas é justamente montar o organograma, porque eu preciso entender a escola, eu preciso conhecer a escola. Então, o primeiro trabalho é montar o organograma. A parte mais difícil de montar é justamente a operacional. Sabe por quê? Um pedaço da parte operacional está com as coordenadoras. Uma parte do operacional está no financeiro. Uma parte do operacional é ligado diretamente ao diretor. E alguns não estão ligados a lugar nenhum. Tem lugares, por exemplo, o TI normalmente não está ligado a ninguém. Né? O TI educacional está ligado à coordenação. Mas o TI que cuida, né, das máquinas da secretaria, da máquina da diretoria e de assim por diante, da internet e tal, normalmente ele não está ligado a ninguém. Ele é meio solto. E quando ele é terceirizado, né, muitas escolas usam esse recurso de terceirizar a sua informática, né? Aí é que não está ligado a ninguém mesmo. Tanto que todo mundo liga e solicita serviços lá para o terceirizado. Tá? A única coisa que existe definida é que é o financeiro que paga. Tá? Tanto que muitas escolas a gente não consegue avaliar. Então, a parte mais difícil. Por quê? Porque, agora, você imagina se esse operacional é disperso, como é que eu controlo a qualidade do operacional? Só que tem um probleminha. A percepção da escola que os alunos, pais e responsáveis têm é justamente da organização, limpeza e excelência estrutural que o operacional realiza todos os dias. Então, aquele rapaz que fica na portaria recebendo os pais, que todo mundo elogia, que todo mundo acha bacana, é essa percepção que o pai tem da escola. Poxa, essa escola é bacana. A gente vai lá, eu deixo meu filho lá com o seu Donizete. O seu Donizete, nossa, ele é uma pessoa agradável, recebe meu filho bem, me ajuda com as mochilas. Entra dentro da escola, vai no banheiro. Nossa, que banheiro limpinho, cheirosinho. Nossa, que coisa bacana, etc, etc. Nossa, as salas de aula estão sempre bem organizadas, bem arrumadinhas. Então, essa percepção que os pais têm da escola, né? Esse primeiro impacto que é visual quando o pai chega na escola, porque ele só vai entender o pedagógico depois. Né? Que tem sala maker, robótica, que o pedagógico é maravilhoso, e etc, etc, etc. Ele vai entender num segundo momento.
Mas no primeiro momento é visual. Aquele jardim lindo que tem nas escolas, aquilo. Então, essa estrutura que enche os olhos do pai quando ele chega na escola é feito pelo setor operacional. Pelo setor que é invisível na escola. Por isso que normalmente o diretor e o mantenedor, eles acabam trabalhando muito mais por conta disso, porque ele fica cuidando de todas essas áreas. Porque como ela não tem diretamente uma pessoa que cuide dessa área, ele mesmo acaba cuidando. Gente, é rapidinho. Essa live vai ficar depois à disposição de vocês no YouTube, tá bom? Ou pode, é uma alegria. Eu sou um pouco vaidoso, né, gente? Então, cada vez que a pessoa me pede, você podia me mandar o link da live e tal, eu acho maravilhoso. Pode me pedir lá pelo WhatsApp, tá bom? Mas continuando aqui. Então, gente, esse setor que eu trato como invisível é o setor que cria a primeira impressão. Esse encher os olhos do pai de dizer, nossa, que escola linda, meu Deus. Quando ele diz isso, foi o pessoal do operacional quem fez. Foi eles que fizeram. E por isso que é bonito, tá bom? O operacional, na maioria das escolas, é um setor fatiado, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Alguns estão com financeiro, alguns estão lá com pedagógico, alguns direto com a direção. Assim, não há uma coordenação das atividades. Um modelo, não há modus operandi. Cada pessoa, na realidade, ela faz da maneira que ela acha melhor. Então, às vezes eu vou lá na escola e as pessoas falam para mim assim: ai, professor, o senhor não repare. E aí eu viro para as pessoas e falo: olha, gente, eu só vim na sua escola só para reparar. A minha função aqui nessa escola é reparar, né? Aí ela entra no banheiro, não tá do jeito que o mantenedor imagina. Aí ele fala para mim, seu Donizete, desculpa. E aí ele me conta uma historinha, né? Mas na realidade, eu não sei se a pessoa que fez a limpeza no banheiro, né? Eu não sei se ela sabia como é que o mantenedor, o diretor queria que ela fizesse a limpeza do banheiro. Eu nunca disse para ela. Às vezes o meu jardim não é o jardim mais bonito do mundo que eu tenho, mas eu também não disse para o jardineiro como é que eu gostaria que o meu jardim fosse. Eu também não contei para o meu porteiro como é que eu gostaria que ele tivesse esse procedimento. Porque é o setor que ele não tem uma articulação, ele está fatiado. Tá, gente? Então, o resultado geral, a percepção de valor pelos clientes pode ficar comprometida. Então, se por um lado é o pessoal que torna a instituição maravilhosa do ponto de vista de chegada e do visual, por outro lado, é o pessoal que por algum motivo, por alguma falha, pode fazer comprometer a percepção de valor da minha instituição. Agora, imagine nós voltando agora da pandemia, né? A gente voltando a ter aula. Imaginem a responsabilidade desse setor. Quem lê os protocolos que foram mandados para nós pelo FENEP, né, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, e é bem rigoroso na colocação lá dos protocolos, 2 protocolos são para o operacional, que é o protocolo de saúde e o protocolo... Nossa, me deu um branco aqui, porque tem o protocolo de saúde, protocolo jurídico e o protocolo pedagógico. 2 são para o operacional, são 3 níveis de protocolo. O pessoal do operacional é fundamental, tá, gente? Assim como eles valorizam a percepção do pai, por falta de orientação, ele também pode não valorizar a percepção do pai. Com isso, né, é importante, inclusive na escola, é o primeiro passo. Eu preciso saber quem é o operacional da minha escola.
O professor dá aula, o diretor é o diretor, a coordenação pedagógica é a coordenação pedagógica e assim por diante. Quem é o operacional da minha escola? Eu tenho escola que as pessoas não têm isso claro, gente, de quem é o operacional. Eu preciso saber, eu preciso ter a clareza, tá? Por exemplo, a gestão de pessoal é no operacional. Serviços gerais, manutenção, a cantina, a recepção, a telefonista, a portaria, segurança, jardinagem, nutricionista, enfermeira, e pode ser até que eu tenha escrito de algum. Vocês viram o tamanho da lista, gente? Só que diferente da área pedagógica ou da área financeira, cada pessoa dessas, ou cada grupo desses de pessoa, tem uma função completamente distinta. A pessoa que é responsável pela gestão de pessoas, a atividade dela é totalmente diferente da atividade desenvolvida pelo pessoal da cantina. A atividade de cantina é totalmente diferente da atividade realizada pelos serviços gerais. Então, gente, eu além de ter um setor que atende diversas áreas da escola, atendem com funções completamente distintas. Por exemplo, a manutenção é completamente diferente dos outros setores. Eu tenho que ter o primeiro passo muito claro. Quais são os meus grupos operacionais? Quais são as pessoas que compõem a área operacional? Pois o operacional é o setor responsável pelo perfeito funcionamento da operação. Um professor, quando ele entra na sala de aula e ministra 50 minutos de aula em alto nível e com tranquilidade, porque tudo na sala de aula está funcionando, é por causa da eficiência do operacional. A luz está tudo certinho, o projetor está tudo certinho, a tela funciona, a internet e a rede funciona, o chão está limpo, as carteiras estão bacana, os vidros estão limpos, a lixeira está no lugar certo. Ou seja, a sala de aula, aonde vai acontecer a aula, o setor operacional passou antes e resolveu todos os problemas. O professor entra, né? O professor entra e vai poder dar a sua aula de 50 minutos com tranquilidade, sem nenhum problema, sem nenhuma interrupção. Porque o pior dos mundos, gente, eu já passei isso em curso, tá? Cheguei lá no lugar para dar o curso, tinham 100 e poucas pessoas, só tinha um probleminha que as pessoas não se atentaram. A lâmpada do projetor estava queimada. E aí? Como é que você faz? Você dá curso para 100 pessoas e a lâmpada do projetor está queimada. Isso não pode acontecer na sala de aula. E normalmente não acontece justamente porque o pessoal do operacional está presente. Mesmo não havendo essa articulação central da escola, eles estão lá e realizam. Tá, gente? Então, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês assim. Vocês realizam o planejamento da área operacional? Porque a gente realiza o do financeiro, a gente realiza o pedagógico, a gente realiza o da instituição que sai lá do diretor-geral. O marketing realiza o seu planejamento. Nós realizamos o planejamento do operacional? É realizado? Porque eles também precisam de um planejamento, eu também preciso planejar a escola. Ou todo ano a escola é igualzinha? Basta soltar no automático, né? Vai lá, aperta o botãozinho e tudo funciona no automático. Tem que ter planejamento, gente. As coisas também mudam de ano para ano. Tá ok? A previsão de treinamentos. Vocês fazem previsão de treinamento? Tem treinamento? Por exemplo, agora com essa nova, com esses protocolos para poder fazer a volta dos alunos, né, quando for liberada a volta dos alunos,
O pessoal de limpeza vai ter que fazer higienização de carteira, higienização de banheiro, o pessoal de jardim vai ter que fazer, tem todo um trabalho, tem limpeza diferenciada em corredor. Eu já preparei o treinamento da minha equipe? Eu estou pronto? O planejamento para que isso aconteça em alto nível está pronto? Até porque nós vamos ser cobrados por isso. Tá? Outra pergunta. Seus colaboradores possuem os EPIs, equipamentos de proteção individual? Na maioria das instituições, gente, nos diversos cargos que a gente listou, que eu listei há pouco, as pessoas não têm o EPI, que é o equipamento de proteção individual. É raro chegar numa escola que tem para o pessoal da limpeza aquele carrinho amarelo, onde ela leva todas as coisas guardadas, separadinha, tudo direitinho, que ela vai pela escola fazendo a limpeza. Isso tudo é fundamental. Então, gente, eu preciso parar e olhar para o meu setor administrativo. Na medida da possibilidade, é necessário que haja um responsável. Ô Renato, tudo bom? É necessário que haja um coordenador do operacional. Eu tenho que eleger uma pessoa na escola. Ai, Donizete, mas é difícil porque todo mundo está super atarefado. Me chama aí que eu resolvo o problema. Pode me chamar que eu resolvo o problema. Tá? Então, é fundamental que a escola tenha uma pessoa responsável pela toda a área operacional. Porque a área operacional também precisa ter padrão de qualidade. Precisa ter padrão de qualidade. Porque o padrão de qualidade da área operacional, gente, é este padrão que faz com que o pai, ao chegar na minha escola, ou se manter na minha escola, vá tendo percepção de valor da minha instituição. Não estou aqui diminuindo em nada, o valor do serviço pedagógico. Eu apenas estou unindo a excelente gestão financeira de uma instituição proporciona ao pedagógico a total realização do projeto do planejamento que foi desenhado ou no final do ano ou no início do ano. E também, então, é necessário que o administrativo também possa realizar o seu planejamento. Que o operacional também possa realizar. Agora, para que o operacional, toda a área operacional da instituição, possa realizar o seu planejamento, é necessário que eles tenham estrutura. Eu conheço algumas escolas, gente, que quando eu vou ver o quartinho lá da manutenção, eu levo um susto. Porque é tudo, menos um quarto de manutenção. Tem todas as coisas lá dentro. Outro dia eu fui numa escola que o material de limpeza fica debaixo da pia aonde os alunos lavam a mão. Gente, aluno, criança e material de limpeza não combinam. Não combinam. Criança é criança, gente. Né? Ele não tem o discernimento do adulto de ler o rótulo, de sentir o cheiro, de saber o que é. Você entendeu? Então, eu preciso treinar as minhas equipes. Agora, para que eu tenha de fato esse cuidado de treinar as minhas equipes, eu preciso de uma coordenação. Eu preciso de uma pessoa na instituição que olhe para essa equipe operacional, que é uma equipe grande e tem uma sequência muito variada de serviço. Eu preciso de uma pessoa que olhe para essa atividade. Gente, gestão de pessoas, serviços gerais, manutenção, cantina, recepção,
telefonista, portaria, segurança, jardinagem, nutricionista e enfermeiro. E aí a gente poderia pôr outros. Veja o tamanho da lista, gente. Alguém tem que ter uma coordenação. Alguém tem que coordenar este grupo e olhar para esse grupo para que ele tenha eficiência e qualidade. Para que normas de segurança, tanto em relação ao colaborador como em relação aos alunos, não sejam negligenciadas. Eu sempre digo, né, as pessoas que fazem curso comigo, que me conhecem, sabem disso. Eu sempre digo assim: não pode ter eu acho e não pode ter surpresa. Empresa não pode ter nenhuma dessas coisas. Só que às vezes eu encontro coisas nas escolas que tudo está certinho para ter uma surpresa. Né? O quarto da ferramenta do jardineiro fica aberto, o quartinho do material de limpeza fica aberto. Você entendeu? Não pode, gente. Alguém tem que controlar isso aí e controlar isso com mão firme, tá? Porque senão não vai funcionar mesmo, tá? Agora, eu preciso treinar, eu preciso treinar a minha equipe. A minha equipe operacional precisa ter a clareza o que é que eu quero. O que é que eu, que sou mantenedor, que sou diretor, o que eu quero que seja feito e o como eu quero que seja feito. O processo é o que eu quero que seja feito. Esse é o processo. O como eu quero que seja feito é o procedimento. Eu preciso ter essas duas coisas desenhadas. Eu preciso desenhar o processo, que é o que eu quero que seja feito, e preciso desenhar o procedimento, o como eu quero que seja feito. Eu conheço umas 4 escolas, gente, e olha que eu vivo em escola de manhã e à tarde todos os dias. Agora não, na pandemia, que eu sou velhinho, eu tenho que ficar em casa, tá? Mas quando a gente estava fora desse mundo todo, eu vou todos os dias lá e tenho que fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, é claro que vocês vão ter dificuldade de comprometimento. Para que as pessoas se comprometam comigo, é necessário que elas participem estrategicamente do projeto. Porque senão ela se sente fora mesmo. Ela vê o pedagógico fazendo planejamento, ela vê o financeiro fazendo planejamento, ela vê o marketing fazendo planejamento, ela vê todo mundo sendo treinado e etc, etc. Ora, ela falou, a gente é da limpeza, a gente não tem valor nenhum. Eu já passei meu paninho lá, tá tudo certo. Eu sou da portaria. Lá na portaria tá tudo certo, não tem problema. Chegou criança, ponho para dentro. Você entendeu? Porque na realidade, quando eu não defino a função das pessoas do operacional, elas definem a função delas. Elas definem a função dela. Então, eu chego lá numa escola, vou lá num lugar, lá tem um pano, tem um balde com água dentro, um rodo com um pano e uma vassoura. Aí eu pergunto, gente, mas por que isso aqui está aqui? Não, a gente deixa aqui, porque quando os alunos saem, a gente precisa rapidamente limpar as salas de aula. Então eu já deixo aqui para ser mais fácil. Não tem isso, não existe isso, né, gente? Não existe isso. Porque senão o professor também podia deixar o projetor ligado, a tela para dar aula baixada. Por quê? Porque ele também ganharia tempo para poder dar aula no turno da tarde. Então, gente, eu tenho que fazer o meu planejamento da minha área operacional. Eu preciso ver EPIs, preciso fazer o planejamento da minha área operacional e eu preciso treinar. Eu preciso treinar as pessoas. Gente, existe treinamento para porteiro, existe treinamento para o pessoal da limpeza, jardinagem, para toda aquela lista aí, manutenção. As pessoas, mas não tem treinamento para manutenção. Existe treinamento para manutenção, sim. Existe. Inclusive, gente, tem uma coisa que é muito séria. A maioria das pessoas que fazem manutenção em escola não tem formação nenhuma. Ele nem tem formação em hidráulica, ele não tem formação em eletricidade. Ele não tem essas formações. Ele é um faz-tudo.
Por coincidência, a vida foi ensinando para ele. Foi ensinando para ele, ele foi aprendendo e ele foi lá. E é o cara que mexe na eletricidade da minha escola, mexe na parte hidráulica da minha escola, mas ele não tem formação. Tá ok? Então, gente, e isso é fundamental. Nós estamos falando de uma empresa. Nós estamos falando. As pessoas que já fizeram curso comigo, eu já expliquei direitinho essa questão da empresa. Tá bom? Escola é uma empresa. E não tem nenhum problema ser empresa. A questão está no que eu entrego, no como eu entrego, que é o que nós vamos discutir a semana que vem, quando nós vamos falar do pedagógico, tá bom? Então, gente, é fundamental esse planejamento. Precisa de ajuda? Pode falar comigo, não tem problema. Travessa Educacional existe para apoiar a qualidade, o sucesso e a alta performance das instituições. Nós trabalhamos com a ISO 9001. Mais de 1 milhão de empresas no mundo usam a ISO 9001. Nas escolas de muitos países desenvolvidos, é implantado a ISO 9001, que é justamente para amarrar todos esses processos de qualidade. Assim, uma equipe que tem planejamento, objetivos claros, e ela participe da estratégia da instituição, é uma equipe valorizada e motivada. Com isso, ela produz muito mais e com muito mais excelência. Eu preciso engajar todo o meu pessoal do operacional dentro do planejamento da instituição. E tenho que fazer um planejamento individual para as áreas operacionais. E tenho que ter, preferencialmente, uma pessoa que é responsável por toda a área. Eu não coloquei necessariamente secretaria escolar ali naquelas áreas que eu citei como operacional, mas a secretaria é uma área operacional. É que ela está muito ligada ao pedagógico, tá, gente? Inclusive, existe curso e formação para secretário escolar. Existem processos de secretaria, tá? Outra coisa, a secretária da escola precisa participar do planejamento pedagógico. Porque a secretária da escola tem que ser, e é a pessoa que entende de lei. Ela conhece os calendários da diretoria de ensino. Aí a gente faz todo o planejamento pedagógico, né, toda aquela parte estratégica do planejamento pedagógico, e não leva a secretária. O secretário ou secretário da escola. Tem que levar. Escola é uma empresa é uma engrenagem que precisa funcionar perfeitamente bem para que o produto final do nosso trabalho, que é a excelência educacional, seja de alto nível. Uma escola toda fragmentada, gente, onde cada um é por si, não tem como ela conseguir. Tudo bem, Francisco? Não tem como ela ser uma escola de alta performance, sim, uma escola de excelência. Vocês podem pegar. Eu conheço aqui da cidade de São Paulo as escolas que são as escolas que estão sempre no top no Enem e estão sempre por cima aí quando se fala de performance, de alta performance. Elas funcionam como uma engrenagem. Isso é fundamental. Então, gente, os objetivos da organização precisam ser do conhecimento de todos. Então, eu chamo as coordenadoras, conto os objetivos estratégicos para as coordenadoras, conto para os professores, conto lá para o assistente financeiro e ignoro o restante da instituição. E aí eu quero que todo mundo trabalhe de acordo com o que eu quero. Gente, como é que a pessoa vai trabalhar do jeito que eu quero se ela não sabe o jeito que eu quero? Ela faz do jeito que ela quer. Então, como é realizado a análise da qualidade das atividades dos membros do operacional?
Como é que vocês analisam? Se eu pegar aquela lista lá, serviços gerais, manutenção, cantina, recepção, telefonista, portaria, segurança, jardinagem, nutricionista, enfermeira, gestão de pessoas, secretaria, como é que eu avalio a qualidade do serviço dessas pessoas? Como é que vocês fazem a avaliação do serviço desse pessoal? Se eu não avalio a qualidade do meu operacional, eu tenho um problema. Porque ele pode não gerar reputação para a minha empresa. E é um grupo grande. É um grupo grande. E é o grupo que esse grupo ele não é visto, esse grupo é invisível. Porém, o que eles fazem tem alta visibilidade. Altíssima visibilidade. Isso é uma pesquisa, tá, gente? É um item de pesquisa. Banheiro é o 5º item que um pai elimina a escola para não matricular o filho. De alguma maneira, ele foi lá no banheiro e não gostou. Estava sujo, é mal limpo, tem mau cheiro, sei lá o quê. Banheiro é o 5º. Né? E às vezes a gente nem para pensar em banheiro. Ai, banheiro, nossa, imagina, o meu pedagógico é maravilhoso, é sensacional, é fantástico. E o pai foi lá. Eu conheço casos de pais que não colocaram filho no maternal de algumas escolas por causa que o quartinho do soninho não tinha lençolzinho na cama, as camas mal arrumadas, né? Não era organizado, não era limpinho. Eu estou preocupado, eu me centralizo tanto no pedagógico que eu esqueço de outras partes que chamam muito a atenção. Então, gente, é fundamental eu saber a qualidade da minha equipe. A pesquisa de satisfação, né? Todo mundo que faz pesquisa de satisfação em escola põe o item banheiro. Né? Aí recebe 95% dos pais, acham lindo, 90%, né? É sempre um número muito alto. Só que o pai não frequenta o banheiro, ele vai lá de vez em quando. E a pesquisa de satisfação, ela não vale para esse tipo de avaliação, pois é realizada 1, 2 vezes por ano. Você precisa medir a eficiência. Pesquisa de satisfação e análise de eficiência são duas coisas totalmente diferentes. A pesquisa de satisfação é a opinião dos meus clientes. Né? A gente faz com os alunos e a gente faz com os pais. Tá? Os alunos até estão lá, convivem todo dia na escola, etc, etc, mas levam um pedacinho da dose emocional. Ok? Agora, os pais não frequentam a minha escola. Os pais não frequentam a escola. Ele vai na secretaria de vez em quando. Como é que ele vai saber se a minha secretaria é ou não é eficiente? Por isso que pesquisa de satisfação e análise de eficiência são 2 mundos totalmente diferentes. Depois que eu vou na escola, eu construo o organograma, depois eu escrevo o escopo de função de todas as pessoas. Terceiro passo, uma pesquisa de análise da eficiência da instituição. Faço a pesquisa de análise de eficiência da instituição e análise SWOT. Cruzo tudo isso, a gente acha direitinho os problemas de eficiência da instituição. E essa é uma diferença. Então, gente, só para a gente ir concluindo, é fundamental que eu saiba com muita clareza quais são as pessoas, quais são as funções que compõem o meu operacional. Eu preciso ter muita clareza, eu preciso ter uma pessoa que seja responsável pelo meu operacional. A pessoa responsável pelo operacional tem que ter clareza de tudo que as pessoas fazem. De tudo que as pessoas fazem. Porque senão eu volto no mesmo ponto. E por fim, então, eu preciso saber quem são as pessoas que compõem o meu operacional. Eu preciso ter uma pessoa que vai fazer a gestão do meu operacional. Número 3, eu preciso fazer o planejamento do meu operacional. Treinamento, previsão de recursos, compra de novos equipamentos. Eu tenho que ter tudo isso muito bem organizadinho. Eu tenho que ter isso muito bem organizado, gente. Aí, sobre pesquisa de eficiência, tá, gente?
A gente pode até fazer uma live específica para que eu mostre para vocês a diferença direitinho da pesquisa de eficiência para pesquisa de satisfação. Eu mostro depois para vocês direitinho, tá ok? Momento propaganda, tá bom? Por favor, curtam as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @Travessa Educacional. Essa semana a gente subiu um artigo sobre ISO 9001. Tá ok, gente? Sobre ISO 9001. Eu gostaria que vocês, por favor, lessem esse artigo, porque a ISO 9001 ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro das instituições de ensino. Porque a ISO 9001 ela não muda o seu projeto educacional, ela consolida o seu projeto educacional. Por isso eu queria que vocês dessem uma lida. Quem tiver dúvida, por favor, me chama, conversa comigo, para a gente trocar uma boa ideia sobre isso. Tá ok, gente? Porque não adianta eu ir na sua escola, fazer um processo lá na sua escola e mudar a identidade e a característica da sua escola. Antes, ao contrário, eu preciso ir na sua escola justamente para que você tenha a consolidação do seu projeto educacional. A Travessa Educacional, ela é uma mentoria que tem por finalidade assessorar mantenedores e diretores a consolidar o seu projeto organizacional. Tá, gente? Então, curta. Todas as lives, vídeos, tudo isso, gente, tá lá no nosso canal do YouTube, Travessa Educacional. Vai lá também, dá uma olhadinha. Por fim, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu quero fazer um monte de lives. Vocês veem que eu estou melhorando, né, gente? Eu estou aprendendo, eu estou estudando muito, porque para mim também é tudo novo, né? É tudo novo, tá? Por favor, me mandem lá no WhatsApp ou pelas redes sociais temas que vocês querem que eu aborde para live. Pode me mandar, tá bom, gente? Para artigo ou para live. Donizete, estou pensando em colocar o bilíngue na minha escola. Dá para você fazer uma live, falar de bilíngue, como é que ele funciona, como é que é, tá? A gente organiza e apresenta. Donizete, eu quero montar o meu setor administrativo. Dá para você fazer uma estrutura de uma live onde você só ensine a gente a montar o setor operacional? A gente faz a live, não tem problema. Tá ok, gente? A Travessa está à disposição de vocês. A gente tem ido muito em escola. Eu atendo muitas escolas. Eu tenho prestado assessoria em muitas escolas. Seria um prazer trabalhar com vocês na escola de vocês. Por favor, nos curtam nas redes sociais e ajudem a gente a ajudar vocês. Me contem também o que vocês precisam, tá bom? O número do meu WhatsApp, gente, 11... Eu estou pondo 11 porque tem muita gente de fora, tá? 11 9 8461 3172. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. A semana que vem é o pedagógico. Não vou entrar em metodologias pedagógicas, tá, gente? O que nós vamos discutir como estruturar o setor pedagógico para que o setor pedagógico aumente o seu nível de eficiência e que a gente aprenda a medir a qualidade do setor pedagógico. E, principalmente, nós vamos falar de gestão de notas. Controle de notas não funciona mais. O controle de notas não resolve o meu problema. Eu preciso falar de gestão de notas, tá ok? Semana que vem nós estamos aí. Tenham uma excelente semana. Foi uma honra imensa estar com vocês aqui. Até a próxima. Até logo.